Queridos, quem que criou a família? Não foi Deus? Deus não instituiu um papel para cada pessoa? Eu já falei isso também em outra palestra. Mas eu acho importante porque eu sempre conto isso para mim. Tudo que eu estou dizendo para vocês é tudo que eu trabalho no meu dia a dia. Não sou em nada diferente de vocês porque eu tenho conhecimento em relação a isso que nós estamos conversando. É luta para mim também. É consciência para mim também. Se fosse, queridos, para a gente não prestar conta para ninguém, eu sempre brincava isso em casa, eu acabei dizendo em uma palestra uns anos atrás. A gente nascia de árvore. Não tem árvores lindas, frondosas, de mais de 100 anos, que dão fruto várias e várias vezes? E às vezes o fruto dela enche os seus olhos de tão lindo que são? E a árvore frutífera, ela não dá só uma vez, ela dá inúmeras vezes. Se fosse para nós termos nascido como uma árvore, ou se fosse para nós termos nascido sem nenhuma prestação de conta, sem nenhuma hierarquia, poderíamos ter nascido como uma árvore. E ia dar muito certo, porque o nosso Criador é muito criativo e inteligente. Mas se Ele fez da forma que Ele fez, pai, mãe e filhos, há uma necessidade de atentarmos para os nossos papéis. O que é ser um pai e você ficar dentro desse papel? O que é ser um esposo? Ficar dentro desse papel. O que é ser um filho? O que é ser uma esposa? Vocês entendem? Então, assim, as nossas emoções, elas estão o quê? Cercadas pelas nossas relações. Não tem como. Relacionamento acontece de você para com o outro. Sozinho não tem como. Então, relacionamento é trabalhoso, é complicado, mas é preciso e necessário. Porque foi Deus que instituiu. Relacionamento, ele é envolvente, ele é íntimo. A gente tem mania de dizer que o casamento é muito difícil. Irmãos, se vocês forem pensar, toda relação que vocês queiram fazer dar certo, elas são difíceis. O melhor amigo, a relação é difícil. O irmão, a gente sempre tem o irmão folgado, é difícil, né? Eu venho de uma família de 12 filhos. Tem gente de todo jeito, queridos. Tem um alegre, tem um triste, tem um obediente, tem um desobediente, tem um ranzinza, tem o tímido. Então, assim, as relações são difíceis. Por que o casamento, a relação com o filho se torna mais? Por conta da intimidade, todo dia, 24 horas juntos. Então, quanto mais próximo, mais desafiador será. Não é o casamento em si que é o problema. É porque o casamento, a gente caminha de pertinho, na intimidade. Então, ele se torna mais difícil e mais desafiador. Mas se você tem boa intenção, se você entendeu que o seu casamento é até que a morte o separe, sempre tem um jeito de fazer dar certo. A força de Cristo, a orientação do Espírito Santo, que é um Deus que caminha conosco, vai dar certo. Eu sei que as relações sempre um facilita mais que o outro. Mas mesmo assim, a forma como que Deus nos revela, a forma como que Deus nos ajuda a perceber, sermos perceptivos nessa caminhada com o outro, vale a pena. Porque nós não fomos criados para sermos sozinhos. É melhor dois do que um, né? Então, assim, tudo que Deus fez é bom. Só não se torna bom ou melhor porque nós não sabemos administrar isso nos nossos dias. Ok? Então, a gente falou da inteligência emocional e a gente falou da gestão emocional. Ok? A gestão emocional é a capacidade de administrar as emoções, reconhecê-las e entendê-las. Como, então, fazer para agir melhor mediante a toda a descoberta das emoções? Como que eu posso, então, Rô? Você precisa entender que eu ser, Rô, é mais importante que ter. O mundo diz outra coisa. A sociedade está dizendo que é melhor ter a qualquer custo do que ser. Não é verdade. Quando você sabe o seu valor, quando você reconhece a sua forma de ser, com as suas imperfeições e os seus valores, ninguém pode tirar isso de vocês, queridos.
Então, ter nunca vai ser melhor do que ser. Então, quem eu sou, como eu funciono, como eu lido com a vida, como eu lido com a minha família, o que é importante para mim. Então, esses pontos vocês precisam ter na ponta da língua para vocês terem uma relação de amor, uma relação conjugal melhor, uma relação entre pais e filho melhor. E isso não tem como escapar. Vocês têm que ter, como que eu posso dizer? Interesse em aprender. Se a sua casa está numa situação difícil, se o seu filho não te obedece mais, se ele não tem voz de comando, se você não tem voz de comando na vida do seu filho, não estou dizendo autoritarismo, eu estou dizendo voz de comando. Quem é que está falando comigo? O seu filho tem que entender. Quem é que está falando comigo? Ah, minha mãe. É o meu pai. Quando meus filhos eram menores, eu estava numa fase de trabalhar muito. E eu sempre tive isso. Por quê? Porque desde lá, dos meus 10 anos, que eu disse para vocês que eu trabalhava com as crianças, ajudava a irmã das crianças com as crianças, eu sempre percebia que quando o filho era muito agitado, quando o filho ou o aluninho da escola dominical era muito difícil de lidar, os pais eram sempre a dificuldade primeiro. Ou os pais não sabiam como lidar com o filho, ou os pais tinham preguiça de educá-los, ou os pais não dominavam o filho. Mas não é dominar no castigo, no coro, não, queridos. É na voz de comando. A minha mãe está falando comigo. Então eu percebia que se a criança não ia bem, era porque os pais não davam conta dela. E isso ficou sempre muito forte no meu coração. Então eu sempre pensei, muito antes de casar, se Deus me der a condição de ter filhos, e se eu escolher tê-los, eu quero fazer o melhor por eles. Porque o primeiro a sofrer é a criança. Quem que é rejeitado na escola, na casa do vô, na casa do tio? Não é a criança. E ela não merece ser educada, irmãos? E quem que é responsável por essa educação? Não é você que é pai? Não é você que é mãe? Então você prejudica o filho e ainda quer que ele dê bem na vida. A responsabilidade de educar o seu filho é sua. É seu marido, é você, mulher. E é uma pena se você não se conscientizar disso. Porque é difícil demais essa criança crescer bem. Uma das coisas que eu vejo hoje, agora eu acho que até menos, mas antigamente as mulheres tinham muito sentimento de culpa de trabalhar fora. E afrouxava a educação. Quem ficava com o filho falava assim, olha, ele aprontou assim, assim, assim. Aí eu olhava para ele, puxa vida, fiquei o dia inteiro fora, longe dele, tadinho. E, irmãos, a educação foi dessa maneira. E quando chegou, aquele adolescente estava totalmente sem comando. Você fala com ele, ele continua caminhando. E isso não é porque está debaixo do seu telhado. Em casa, não é isso. Você me respeite porque você ainda não tem 18 anos. De jeito nenhum. Você me respeite que eu sou sua mãe. E a palavra de Deus diz que é justo no Senhor. Então, se você afrouxa a educação, você prejudica o filho, porque você não treina o filho a reconhecer o que a palavra de Deus diz. Nós vamos ver o meu papel como esposa, o papel do Júnior como pai e esposo, e o papel dos filhos no Senhor. Nós vamos ver em Colossenses e Efésios. Qual que é o meu papel? Então, não sou eu que digo. É a palavra de Deus que direciona nossas vidas e as vidas dos nossos filhos que diz. Então, é uma coisa séria de se pensar e de se dar atenção. Por quê? Para você ter uma velhice tranquila, queridos. Viu? Se você se fadiga com o filho quando ele é pequeno, como o Mateus, você tem uma velhice mais tranquila. Você colhe os frutos. Então os pais não estão se fadigando hoje por não saber ou por preguiça e depois vão se fadigar na velhice. Porque o filho não vai ficar sozinho. Vai vir os agregados, virão os netos. E é luta. Eu conheço muita gente aposentado que tem que trabalhar como se não fosse para dar conta de filho que não se coloca na vida, de neto, e assim vai. Se você tem tempo, se corrija hoje. Stephanie tem todo o tempo do mundo porque o Mateus está pequenininho. Então peça sabedoria ao Senhor. Não sinta culpa de precisar trabalhar.
Ame o seu filho educando, viu?